feliz. Como estão vocês? Indo bem? Que bom. Hoje, antes de começar o vídeo, eu gostaria, na verdade, de fazer um agradecimento, por todos que estão visualizando, curtindo, compartilhando. Nós temos recebido alguns feedbacks muito bacanas de algumas pessoas que têm gostado do vídeo, que têm feito todos os exercícios. Se você ainda não está acompanhando os exercícios, corre lá no site www.comece-a-saber, pegue lá todos os exercícios, lá também tem todos os vídeos. Aproveite esse momento realmente para potencializar suas metas de 2018. A gente fica muito feliz quando as pessoas vêm até nós e dizem: poxa, Felipe, bacana, porque não tem alguns vídeos sobre metas, não tem vídeos sobre psicologia, às vezes rodando com a mesma intensidade e frequência no YouTube, e a gente fica satisfeito por esses feedbacks estarem acontecendo de maneira positiva. Aí a gente aceita críticas também, Se você acredita em alguma coisa que não está legal, coloca lá, a gente quer melhorar, a gente quer desenvolver, a gente quer realmente levar conhecimento a todas as pessoas. A gente quer fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, que as pessoas tenham acesso a recursos que as façam viver melhor, que as façam viver bem. Muito bem, ontem nós estávamos comentando, vamos pensar sobre isso, não é isso? E a gente estava então pensando sobre pensamentos. Olha que coisa boa. Por quê? Porque na verdade esse segundo ciclo está falando sobre pensamentos. Esse segundo ciclo está trabalhando a pessoa que pensa. A pessoa que pensa e que, portanto, vai realizar essa meta. E aí, por isso, nós estávamos tanto trabalhando as nossas regras internas, as regras que a gente de alguma forma cria, que a gente de alguma forma desenvolve e que aí a gente se orienta muito no mundo baseado nas nossas regras e que a gente age nesse mundo baseado em nossas próprias regras. E aí vem uma coisa interessante. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa começar a considerar que essa voz que conversa conosco, que esse pensamento que passa em nós, ele não é 100% verdade. Não necessariamente ele está dizendo para você a verdade, ele está dizendo das construções que ele fez ao longo do tempo. Se você foi acostumado, se você foi criado, se você viveu experiências que fizeram você interpretar que você não tinha valor, o pensamento fica te dizendo: você não tem valor, você não presta para nada. Mas isso não é verdade. Isso quer dizer apenas que foi uma construção que você fez para a sua vida. Uma construção, inclusive, que nós precisamos reformar urgentemente. E a partir de novas experiências, a partir de novas interpretações, a partir de novos pensamentos. Quando a gente pensa nisso, eu gosto muito de colocar para as pessoas a metáfora do ponto de vista. E dizer para as pessoas: o nosso pensamento é só um ponto de vista possível. Quando você vê uma determinada experiência, quando você vê um determinado acontecimento acontecendo com várias pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente, cada um vai levar uma interpretação. Porque para interpretar aquele acontecimento, para interpretar aquilo que está acontecendo naquele momento, cada um vai usar os seus próprios filtros. E ali, cada um se dedica a atenção a determinados aspectos. E aí você tem pessoas muito diferentes, pessoas que olham muito o mundo à base da emoção. Ou seja, poxa, a emoção está presente em mim. Outros que já são muito racionais, já são muito seriais. Outros que já entendem, na verdade, os movimentos, que vão te contar aquele acontecimento a partir dos movimentos. Cada um interpreta a situação de uma forma. E aí o pensamento ele vai sendo construído baseado nos pontos de vista que você se sente melhor, que você se adapta melhor, que você está mais acostumado. Mas não quer dizer que o seu pensamento, portanto, represente uma verdade. Quer dizer que o seu pensamento representa um ponto de vista. Se esse ponto de vista te ajuda a chegar aonde você deseja chegar, ótimo. Agora, se esse ponto de vista não te ajuda a chegar, por que não assumir outros pontos de vista? Vamos imaginar, você está lá diante de uma montanha. Se você está na base da montanha, você está enxergando esse ambiente de uma determinada forma. Se você está no topo da montanha, você está enxergando o ambiente de uma forma completamente diferente. Isso serve para que a gente possa começar a pensar que o ponto de referência que você toma para interpretar um determinado acontecimento influencia na sua própria vida. Você vê um acidente. Como que você interpreta esse acidente? Um carro bateu numa moto.
Como é que você interpreta? Tem gente que vai interpretar a base da emoção. Poxa, que triste, é tão desagradável, quando na verdade a gente vê uma situação dessa, é muito ruim para o motorista, muito ruim para a pessoa da moto, e aí as regras começam a funcionar. Tem gente que quer agir baseado na culpabilização. Ah, foi culpa do motorista do carro, ele, né, esse povo não respeita as motos, ou o contrário, culpa do motoqueiro, porque o motoqueiro não respeita o motorista do carro, não só quer entrar, esse povo anda tudo correndo. Nós vamos criando categorias, nós vamos criando interpretações fáceis, simples, curtas, que de alguma forma nos orientam nesse mundo. Nós vamos assumindo determinados pontos de vista. Tem gente que já vai tentar usar da razão. Poxa, complicado, a gente precisa olhar mais quando a gente passa, nós temos que dirigir para nós e para os outros. Então, de alguma forma, sempre que você passa, você precisa checar se a pessoa não vai avançar o pare, se a pessoa de alguma forma vai realmente te esperar, já vai pelo lado da razão. Tem que acionar o seguro, tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que registrar mesmo, porque nem sempre as pessoas são confiáveis. Olha lá as minhas regras sendo acionadas. Tem outras pessoas que já vão interpretar ali baseado no movimento. E, na verdade, o que aconteceu foi que estava chovendo, a pessoa não teve uma visibilidade boa, não viu a moto, vai te contar o fato propriamente dito. Então, cada pessoa vai assumir um ponto de vista para te relatar aquela história, inclusive do que ele prioriza. Prioriza detalhes, tem pessoas que priorizam mais a emoção, pessoas que priorizam só o todo, já fazem uma generalização. Tem pessoas que são curtas, isso às vezes incomoda até as relações. Nossa, mas você é direto demais, você só conta aquilo, tem que me contar os detalhes, eu quero saber os detalhes, eu quero saber tudo que acontece. Por quê? Porque aquela pessoa está referenciada num ponto de vista baseado em detalhes. A forma como ela organiza o pensamento dela é uma forma detalhista. Ela quer contar detalhe por detalhe. Ela quer contar cada evento, ela quer contar o contexto. Tem gente que já não quer, já conta ali, pronto, isso acabou, ótimo. Isso às vezes acontece quando parceiros, casais, um vai no supermercado e encontra um amigo. E aí depois o amigo conta, encontrei fulano. Você não me contou que você encontrou fulano? Eu te falei que eu vi ele lá. Não, mas você não me contou o que vocês conversaram, o que ele falou, o que vocês pararam. Eu pensei que você só tinha visto ele. Cada um assume um ponto de vista, assume um papel e se orienta a partir desse papel. Mas esses pensamentos que aqui conversam comigo não necessariamente estão verdadeiros. Eles representam um ponto de vista dos eventos que eu vivi. Ele representa uma forma que eu utilizo para me orientar no mundo. Quando essa forma que eu utilizo para me orientar no mundo está alinhado aos meus valores, está alinhado ao que eu espero para a minha vida, ótimo, que bom. Aí eu estou propenso a potencializar a realização das minhas metas. Quando essa forma que eu utilizo não está alinhada aos meus valores, eu não estou tão satisfeito. Quando não está alinhado àquilo que eu quero para a minha vida, eu não estou satisfeito. E talvez essa insatisfação não me permita alcançar aquilo que eu quero alcançar na minha existência. Então a gente precisa começar a pensar que são os pontos de vista. Os nossos pensamentos são pontos de vista. Eu gosto de usar essa frase como recurso. Meu pensamento é só um ponto de vista. Isso me ajuda a dialogar melhor com as pessoas. Isso me ajuda a não querer dizer que eu estou certo e ela está errada. Isso me ajuda a compreender a lógica que ela utiliza, porque todo pensamento tem que ter algum tipo de lógica. Mesmo que eu não concorde com aquela lógica, mesmo que eu ache ela insana, eu preciso buscar compreender a lógica do pensamento do outro, como que ele construiu, o que exatamente está sustentando aquela lógica do pensamento. Assim como eu faço para os outros, eu faço para mim mesmo. Eu quero buscar uma melhor compreensão a mim mesmo. Então eu quero entender essa lógica desse pensamento meu, o que está sustentando, o que eu estou pensando dessa forma, o que está conduzindo o meu pensamento dessa natureza, porque eu não quero permanecer nesse ponto de vista, mesmo que eu esteja bem, eu quero sempre assumir outros pontos de vista. E o que mais favorece isso são as experiências. Quanto mais experiências novas nós temos, melhor a gente se abre quanto aos pensamentos.
eu vejo uma cultura diferente e falo, poxa, o pessoal daqui pensa dessa forma. É legal, olha que lógica interessante de pensamento. Eu vou a outro país, percebo uma outra cultura e falo, as pessoas daqui não pensam como a gente. Elas entendem de uma outra forma. Eu fui ali na praça, conversei com uma pessoa que tem uma história de vida diferente da minha e começa a pensar, poxa, essa pessoa enfrentou de uma forma tão diferente, se fosse eu teria enfrentado de uma maneira diferente. Às vezes a gente vê isso quando a gente vai visitar alguém no hospital e a pessoa está bem, a pessoa está engajada, a pessoa está cheia de vida. E aí você diz, não sei, será que se fosse eu conseguiria ter essa mesma energia? Eu conseguiria estar nessa mesma vibe, nesse mesmo encantamento ainda pela vida? E a gente começa a pensar, o que faz essa pessoa estar encantada ainda pela vida mesmo estando adoecida? Talvez seja o ponto de vista que ela encara o próprio adoecimento, o ponto de vista que ela encara a vida, o ponto de vista que ela encara a si mesmo para enfrentar a vida. Às vezes ela acha que a doença pode ser uma aprendizagem para ela acha que a doença faça parte de algo que ela precisa viver. Às vezes ela acredita que viver é bom demais e que a gente tem que aproveitar cada minuto da vida da gente. Às vezes ela acha que a doença não vai vencer ela porque ela tem muito mais recursos que sejam interessantes. Não sei. A questão a mostrar aqui é que a pessoa assume um determinado ponto de vista e que ao assumir esse determinado ponto de vista, ela se permite viver coisas diferentes, porque ela orienta o comportamento dela de uma maneira que seja diferente. O ponto de vista ajuda ela. O ponto de vista faz com que ela enxergue determinados movimentos e outros não, porque é isso que o ponto de vista faz com a gente. Ele faz com que a gente note, perceba determinados elementos e ignore outros. Então, quando eu quero entender uma situação profundamente, eu quero assumir vários pontos de vista, porque eu quero olhar essa circunstância, eu quero olhar isso a partir do todo. Quanto mais pontos de vista eu conseguir alcançar, melhor. Às vezes a gente olha para um problema e pensa, nossa, não sei como é que eu resolvo isso. Eu resolvo isso pensando em vários pontos de vista. Como é que o cara mais inteligente resolveria esse problema? Como é que o cara mais criativo resolveria esse problema? Como é que o cara mais preguiçoso resolveria esse problema? Eu vou assumindo vários pontos de vista. Vou assumindo referências de pessoas que eu construí ao longo dos meus encontros e vou pensando, poxa, isso aqui é legal. Poxa, eu acho que eu poderia fazer isso, eu acho que eu preciso buscar isso, eu preciso buscar uma qualificação, eu preciso buscar um conhecimento, eu acho que isso aqui eu ainda não desenvolvi. Porque os pontos de vista vão mostrando buracos. Opa, isso aqui eu não consegui entender ainda de uma forma adequada. E às vezes isso me permite até buscar outras pessoas para conversar, para que as pessoas me digam. Porque o outro tem uma experiência que eu ainda não tenho. O outro viveu coisas que eu ainda não vivi. Eu acho lindo conversar com o idoso por conta disso. Eu acho que ele viveu uma história de vida e pode me mostrar inúmeros pontos de vista. Pode me mostrar inúmeras formas diferentes de se olhar para uma mesma circunstância. Porque ele teve outras experiências, então ele passou por outras interpretações. E as experiências dele às vezes mostraram para ele que aquele pensamento não era legal ter. E ele só foi perceber isso mais tarde, quando ele precisou aplicar aquele pensamento em um outro evento e não cabia, não servia. E aí ele mudou, e aí ele modificou. E aí eu te pergunto, quais pontos de vista você tem assumido? Qual ponto de vista que você usa para olhar essa sua própria meta? Qual ponto de vista que você usa para olhar a sua vida, para olhar suas conquistas? Eu gosto de assumir nas minhas conquistas um ponto de vista de gratidão, que tudo que eu vivi, independentemente se foi bom ou ruim, serviu para o meu aprendizado, que eu gosto, na verdade, de ver que as pessoas que passaram foram encontros importantes que eu tive, alguns encontros me fizeram sofrer, e por isso eu pude desenvolver novas regras que também pudessem me proteger, mas que pudessem me proteger, não que me fizessem paralisar, porque eu não quero estar paralisado, porque eu quero estar em movimento, porque a dinâmica do movimento me faz bem. A dinâmica do movimento me liberta, a dinâmica do movimento me faz crescer. E é esses pontos de vista que nos ajudam, que nos potencializam, que nos fortalecem, são os pontos de vista que nós temos que adotar. Sem esquecer de analisar pelos outros. Eu posso adotar os outros para ver a situação
da melhor forma possível, mas eu não preciso ficar, eu não preciso ancorar naquele ponto de vista que me enfraquece, naquele ponto de vista que me entristece, naquele ponto de vista que me faz viver uma vida que não é a vida que eu quero viver. Vamos assumir outros pontos de vista? É assim que eu espero que aconteça. Vai lá, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e esteja sempre com a gente. Amanhã a gente já completa 1/3 da nossa vivência aqui em dezembro. Esteja com a gente, acesse o site lá, www.comeceasaber.com. Até mais!